Boa noite a todos. Sou o Vidas Santos, trabalhador lá do Lar de Francisco, na cidade náutica, em São Vicente, onde a gente trabalha na casa espírita, né? E juntamente com os nossos trabalhos sociais, que é as marmitas de Francisco e a distribuição das cestas básicas para as famílias mensalmente. Também faço parte da companhia teatral Carcará Voador, daqui de Santos, e inclusive acabei de receber o convite do Rui para estarmos logo aqui com um espetáculo teatral para vocês, né? A companhia tem 3 espetáculos, 4 agora, 4 espetáculos transcendentais. Um deles é Francisco de Assis, Amanhece a Liberdade. O outro é Chico Xavier, o Cisco de Deus, que eu acho que já trouxemos aqui, né? Não, com o Beni, não já? O Chico Xavier, tivemos aqui com o Chico Xavier, né? E Madre Teresa de Calcutá. E agora o nosso mais novo espetáculo, Alta de Souza. Então logo a gente vai trazer para vocês um desses espetáculos aqui. Eu e o Rui já estamos negociando só para fechar a data e espero a presença de todos vocês quando ficarem sabendo. Bom, eu quero pedir licença para o Rui e não pode contar no tempo da palestra, tá, Rui? Eu quero fazer a leitura aqui da carta de Paulo aos Coríntios, não é Corinthians. Então, só para a gente iniciar, para a gente se conectar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um bronze que soa, um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom das profecias e soubesse todas as ciências, ainda que eu tivesse tanta fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu distribuísse meus bens aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é exigente, não é arrogante, não é orgulhoso. O amor é gentil, não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita, não tem ciúme em excesso, não guarda rancor, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais terá fim. As profecias, sim. Todas as línguas cessarão, toda a ciência se acabará. Meus irmãos, o nosso conhecimento é imperfeito, as profecias são imperfeitas, mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu brincava como criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Mas depois que me tornei adulto, deixei para trás todas as coisas de criança e passei a me comportar como um adulto. Por enquanto enxergamos Deus de forma limitada, como através de um espelho, mas chegará o tempo em que veremos Deus face a face. Agora vejo em parte, mas logo verei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas de todas elas, a mais perfeita, a mais importante, a mais bela, com certeza é o amor. Vou apagar aqui para a gente iniciar. Tive o atrevimento de querer falar
dessa pessoa a qual eu admiro demais, juntamente com o nosso seráfico Pai Francisco. E devo dizer que essa palestra ela não é uma palestra definitiva sobre a vida, sobre a biografia de Clara de Assis. Confesso que eu preparei essa palestra para que a gente falasse de tudo, né? Mas é impossível, né? Se fôssemos falar de Clara de Assis realmente como teria que ser, passaríamos 2 horas aqui falando, né? Então a gente teve que reduzir, a gente vai correr com o conteúdo para que a gente consiga passar tudo que preparamos para vocês, tá bom? Chiara Gioffreducci Favaroni nasceu em Assis no dia 20 de janeiro de 1193, 11 anos após o nascimento de Francisco, ou seja, ela era 11 anos mais nova que Francisco. Ela nasceu no castelo da família Gioffreducci, seu avô paterno, filha de Ortolana e do cavaleiro Favaroni. Pertencia a uma das 20 famílias mais importantes da cidade de Assis. E o fundador dessa linhagem, pai de Crescêncio, que foi pai de Rapizone II, bisavô de Gioffreducci. Gioffreducci foi pai de 4 filhos, dentre eles Favaroni, que era o pai de Clara, Monaldo Paolo, que era o seu tio, Ugolino e Scipione, que era o pai de Frei Rufino, que também entrou para a ordem franciscana. Ele era primo de Clara. A casa onde Clara e as suas 2 irmãs, Catarina, que logo após passou a se chamar Inês quando entrou para a ordem das Clarissas, e Beatriz. Elas moravam num castelo que ficava logo ao lado da igreja de São Rufino, que é essa igreja que vocês estão vendo aqui, né? E nos arquivos da cidade de Assis, a gente pode encontrar ainda hoje um documento que é uma espécie de contrato entre a prefeitura de Assis e a família Favaroni, que o castelo dele não poderia ter uma torre maior do que a igreja de São Rufino, para não ofuscar a igreja, né? Numa época em que a igreja queria ter essa visão de poder, né? Então nada poderia ser maior, né? Então o pai de Clara foi obrigado a assinar um documento se comprometendo que as torres do seu castelo não poderiam ser maior do que a igreja de São Rufino. E infelizmente, com os constantes terremotos que havia em Assis, hoje em dia a casa onde Clara viveu não existe mais. Temos de novo aqui a fachada da igreja de São Rufino. A casa onde Clara morava era um palacete. Cada torre tinha uma porta única e ali morava o clã da família inteira, né? O pai de Clara com a sua família, o tio de Clara consequentemente também com a sua família. Então moravam todos nesse castelo, né? E os homens, eles tinham a obrigação de trabalhar na proteção da cidade, ou seja, sempre trabalhar de forma a defender os direitos tanto da família quanto da cidade. Na casa de Clara haviam 7 nobres cavaleiros e poderosos sob as ordens de Favaroni, pai de Clara. As mulheres competiam manter à disposição como esposas e criar condições para a formação dos filhos. A cidade em guerra fez com que a família de Favaroni se exilasse em Perúdia por um período. O pai de Clara foi uma figura totalmente ausente. A própria Clara, em das suas falas, ela disse que não conheceu o pai, justamente porque ele ficava sempre ocupado, né, lutando na guerra. Então a sua mãe Ortolana foi a responsável pela sua educação, pelo seu crescimento, inclusive nos exemplos de caridade, porque Ortolana era uma mulher muito caridosa e eram constantes as situações em que tanto Ortolana quanto Clara reservavam a comida mais gostosa que tinha na mesa para levar aos pobres.
era um tempo em que a maioria das mulheres, elas ficavam mais reclusas, mais dentro de casa, né? Os homens é que saíam. No caso das famílias nobres, que era o caso da família de Clara, elas não ficavam tão presas assim, podiam sair, né? Na verdade, os homens trabalhavam, ganhavam dinheiro e as mulheres gastavam, né? Isso as famílias nobres, né? Então, Clara recebeu educação e formação de sua mãe Hortolânia. E aconteceu que quando a mãe de Clara estava grávida dela, ela teve problemas na hora do parto, né? E ela ouviu uma voz lhe dizendo, né, que haveria de nascer dela uma grande luz que iluminaria toda a terra. Diante desse fenômeno, né, que hoje nós conhecemos, né, como mediunidade, a mãe sentiu que a sua filha Clara teria uma missão universal. E ao contrário do que se pensa, que Francisco foi para Clara, lógico, essa condição ela se alternou, né, durante a vida de Clara e Francisco. Mas, na época em que Francisco ainda era um cavaleiro, não ligava ainda para as vivências no bem, nas vivências morais, Clara já tinha um trabalho junto aos leprosos. Como eu falei, ela pegava a comida boa que tinha na comida e ia se encontrar com os leprosos, tanto ela quanto a sua mãe. Em 1207, quando Francisco ainda não tinha seguidores, Clara, a escondida, lógico, já se mostrava em sintonia com Francisco e lhe acompanhava os passos à distância. E era a época em que Francisco trabalhava no restauro das igrejas, né? Para quem conhece a história de Francisco, sabe que ele ouviu uma voz falando: "Vá, Francisco, e restaure a minha casa, que está toda em ruínas." Essa voz que Francisco ouviu, logicamente, não falava de igrejas feitas de pedras, né? Mas Francisco entendeu assim. Então ele passou a trabalhar no restauro de muitas igrejas, inclusive uma delas a igrejinha de São Damião. Então, Clara, observando isso à distância, ela sabendo que Francisco jamais aceitaria dinheiro, ela pediu que a sua amiga, que se chamava Bona, fosse comprar carne e levasse até Francisco, né, para ele se alimentar. O despojamento de Francisco diante do bispo de Assis foi notícia na cidade toda. E seria inevitável que Clara não recebesse essas notícias de forma a inspirá-la, né, para seguir os passos de Francisco. Tocada pelos acontecimentos em torno daquele louco apaixonado por Jesus Cristo, e decidisse em seu íntimo fazer o mesmo. Ao ouvir as pregações de Francisco, a alma sensível de Clara se encorajava e punha em ação a sua coragem de abandonar tudo e seguir os passos de Francisco. Nessa fase importante da vida de Clara, Francisco fez o papel de orientador espiritual. No decorrer do tempo, os papéis se invertem e Clara passa a ser a conselheira espiritual de Francisco. Uma dessas situações, já quase que no final da vida, Francisco foi obrigado pelos irmãos, principalmente por Frei Elias, a escrever uma regra de vida que fosse branda, né? Francisco queria viver a pobreza na sua forma primitiva, mais extrema, mas os irmãos, a ordem já com tantos irmãos, né, não estavam acostumados a passar fome, a passar frio, as privações do corpo que Francisco já estava acostumado. Então eles obrigaram, mesmo sem Francisco querer, a ele editar uma regra. Então Francisco ficou muito triste com isso, porque ele via cada um daqueles irmãos como filhos, e ele via que a partir dali haveria uma cisão na ordem, né?
E ele não queria perder ninguém. Francisco ficava muito triste quando ele via que alguém deixava a ordem. Então ele foi pedir o conselho de Clara, e ela muito acertadamente falou: pai, você, embora queira, não é verdadeiramente pobre, porque você ainda está apegado. A ordem não lhe pertence, a ordem é de Deus. E Francisco, recebendo aquele puxão de orelha de Clara, ele falou, é como se o pensamento dele se iluminasse, né? O seu olhar se expandisse, se dilatasse, e ele agradeceu a Clara aquele conselho, e a partir dali ele não se importou com mais nada. Escreveu a regra como eles queriam, embora algumas coisas eles ainda não aceitaram, e de forma ruim pegaram aquela regra, rasgaram, queimaram, né? E para que ele escrevesse uma nova regra. Então Francisco sofreu muito, né, próximo da sua passagem. Uma coisa que falam, eu sei que eu estou correndo com o conteúdo, mas é porque tem muita coisa mesmo. Muitas pessoas questionam a relação de Clara com Francisco, né? E eu quis trazer um pouquinho sobre isso, porque a gente tem muito tabu em relação a isso. E a gente tem a tendência de querer sempre, como é que eu vou dizer, santificar o santo, né? A gente esquece que Francisco também foi um homem de carne e osso como nós, com seus medos, com as suas inseguranças, e havia entre ele e Clara uma conexão muito grande, né? E eu diria um amor mesmo, de homem e mulher. Só que eles, Clara e Francisco, eles conseguiram transformar esse amor físico, humano, em um amor transcendental. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que ser no manual? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É isso? Acho que está sem o som. Deixa eu ver. Vou dar uma pausinha. Deixa eu dar uma pausa aqui no... Chama alguém na pausa, tá? Não precisa. Não precisa. Não. Isso vai. Travou. Deixa eu abrir aqui no... Não, acho que travou lá. Tentar de novo. Não, travou mesmo. Bom, a gente vai ouvir o áudio, porque o vídeo travou. Que pena, velho.
aiutami. Ti prego, fammi fuori gioia. Eu vou ter que reiniciar aqui, senão a gente não vai conseguir passar os outros slides aqui. Acho que agora foi aqui, peraí. Tem legenda, então é bom para a gente ler a legenda. Essa é uma cena linda do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Perdão. Ho deciso di vivere come vita e tu mi sempre mi hai illuminato. Ora vedo così chiaro finalmente. Non voglio che mi voglio capire. Ne sono certa. Non mi aspetto di essere amata. Voglio amare. Ti prego, Francesco, dovunque ci sia dolore, aiutami. Ti prego, fammi un po' di gioia. Deixa eu ver se a gente volta aqui nos slides. Isso. Aqui é mostrar para vocês algumas curiosidades. Quando eu tive a graça de ir em Assis, eu visitei algumas relíquias e quis trazer para vocês, para dividir com vocês. Aqui são as relíquias do cabelo de Clara. Podem ver que o cabelo dela era meio enroladinho, né? Era loiro, enrolado. Aqui a camisola que Clara usava, né, para dormir, provavelmente. Aqui é o hábito de Clara de Assis. Aqui é o cilício. Cilício era uma espécie de roupa rústica que eles usavam por baixo do hábito para se mortificar, né, contra as tentações, né, físicas da carne. Então ela utilizava isso por baixo da roupa. Não só as mulheres, os homens também utilizavam. Aqui é uma espécie de caixa de primeiros socorros. Né? Aqui não vai dar para ver, mas olhando de perto esse material, a gente vai ver que tem algumas bandagens, alguns fragmentos, inclusive, do sangue de Francisco, né? Que Clara fazia, cuidava das feridas de Francisco, tanto ela quanto Frei Leão e Frei Rufino eram os irmãos que Francisco confiava, né, os seus estigmas. Aqui é uma porta, uma grade, onde tem uma pequena janela aqui. Era a única forma que as irmãs que estavam dentro do convento tinham acesso a quem estava do lado de fora. Ninguém poderia entrar, né? Muitas vezes Francisco mandava os seus irmãos lá para se aconselharem com Clara, para pedir algum aconselhamento. O próprio Francisco, ele evitava ir até São Damião, se encontrar com Clara, porque ele amava tanto Clara que ele tinha medo de cair em tentação. Então ele preferia não ir. Ele mandava algum dos irmãos, mas não era qualquer irmão, né? Era uma pessoa de sua confiança. Então ela atendia por essa porta aqui. Aqui é o refeitório, que fica em São Damião, onde as irmãs Clarissas Clara fazia as refeições com as suas irmãs, né? Geralmente uma coisa muito simples, pão e água. Aqui é um jardim de flores que Clara cultivava, né?
É lógico que essas flores já não são mais da época de Clara, mas eles mantiveram esse jardim exatamente no mesmo local em que Clara cultivava. Aqui é uma cópia, né, do original do Cântico do Irmão Sol, né, o Cântico das Criaturas, que foi composta por Francisco, e ele presenteou a irmã Clara. Aqui é o quarto onde Clara dormia, consequentemente o quarto onde ela desencarnou também. No local onde ela desencarnou, eles colocaram aqui essas flores, né, e a placa aqui. Aqui morreu Santa Clara. Aqui é a Basílica de Santa Clara, em Assis, onde está o seu corpo, né, e o crucifixo original, que falou com Francisco, né, está lá na Basílica de Santa Clara. Aqui é a cripta de Santa Clara, ali na foto menor é a placa da cripta. Aqui é o corpo de Santa Clara que fica exposto, né. Por conta do tempo, eles tiveram que fazer um tratamento de resina no rosto de Clara, né? Então, para conservar. Opa, eu acho que acabou. Acabou. Quanto tempo ainda, ô Rui? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? 10. Tá bom. Dá tempo. Uhum. Olha, se eu soubesse que eu ia ter mais tempo, eu tinha aumentado esse material. Então vou aproveitar, voltando no assunto do amor de Clara e Francisco, eu vou ler aqui um conto do livro Contos de Francisco, que se chama Clara, o sonho de Francisco. Quer luz? Não, consigo. Consegue? Consigo. Alguém viu Francisco? Não, achamos que saiu muito cedo, sozinho. De vez em quando ele fazia isso. Saía só, antes que acordássemos. Confesso que preferia quando me chamava, ou quando chamava a todos. Ficava inquieto, não vendo a hora que ele chegasse para saber as novidades, aprender o que tinha sempre a nos ensinar. Nesse dia ele demorou. Passava dos 3/4 de hora do dia, ou seja, 3 da tarde. E quando Francisco chegou, ele disse: estive com Clara. Que lindo o seu trabalho. Não pensem que por serem mulheres as coisas são mais fáceis por lá. Contou-me que algumas meninas também se arrependem dos votos de pobreza e sonham com o casamento. Muitas choram de saudade da família. Até aquelas que para lá foram por não terem um lar. As crianças que abrigam chegam a ser disputadas. O sentimento materno é um forte para as mulheres. E muitas sonham com um cavaleiro que virá a desposar, ou seja, os problemas não são menores do que os daqui. Mas quase não há desistência. Quem tem coragem de se afastar do doce olhar de Clara? Quem abriria a mão do seu amor? Esse amor é tão grande que confesso que é uma luta gigantesca eu conseguir voltar. É a minha maior e mais dura e irresistível tentação. Afastar-me da mais bela, da mais doce, da mais delicada, a mais perfeita e amorosa de todas as mulheres. Clara, que mistério há em teus olhos. Que bondade há em tua alma. Que felicidade pode existir nos seus braços. Que alegria infinita poder morar em seu coração. Que céu existe em seu pensamento? Quão grande pode ser o seu amor? Clara de Deus, Clara, irmã de Jesus, Clara dos meus sonhos,
As palavras de Francisco nos emocionavam tanto que era inevitável nos enamorarmos de Clara também. Esse é um conto do livro Contos de Francisco, de Silvio Siqueira, um amigo muito querido nosso. E é isso, espero que a gente tenha feito um bom proveito, né, dessa pequena biografia de Santa Clara. Ela faleceu aos 60 anos, em 1253. O sonho dela é que o Papa reconhecesse os seus votos de pobreza, e ela só teve essa bula papal no dia da sua morte, mas ainda conseguiu pegar a bula papal em mãos, né, e morreu feliz. Uma curiosidade, Santa Clara ela é declarada a padroeira da televisão, né? E o porquê disso, né? Uma vez Clara estando doente, querendo participar da missa, e não pôde ir, porque estava acamada. E as suas irmãs do convento foram. E elas, quando chegaram, né, foram direto falar com Clara do que tinha acontecido na missa, mas antes que elas dissessem, Clara falou tudo o que tinha acontecido. Ela tinha, de forma, ou por bilocação, ter participado da missa, ou de uma forma vidente, né, mediunicamente, ela assistiu toda a missa. Então, as irmãs enxergaram isso como um milagre, né? Ela sabia tudo que tinha acontecido sem ter estado lá. Rui, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E obrigado a todos vocês por terem vindo. Obrigado pela paciência. Deus abençoe a todos.